Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, ultimamente, com essa situação que a gente está vivendo aí, tem surgido a necessidade de conectar redes VPNs para a empresa, né? Para conseguir fazer aquele trabalho remoto, né? Que tem sido apresentado aí como novidade, mas que é uma coisa já bem corriqueira. Bom, eu vou começar desenhando um cenário aqui para a gente conseguir entender melhor como é que tem que funcionar a nossa rede, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar com uma VPN em cima de um pfSense, certo? Então aqui está o nosso pfSense, nós temos a nuvem, então seria a internet, né? E nós temos aqui, vamos pegar um computador aqui, como sendo aquela rede local, certo? Vou colocar mais um servidorzinho aqui só para exemplificar. Bom, como é que é feita essa conexão, né? A gente tem o firewall, certo? Esse firewall ele conecta na estação interna, na rede interna, um servidor de Active Directory e tem a conexão com a internet, certo? Nem sempre é dessa forma, ou seja, nem sempre a interface que está conectada diretamente na internet possui um IP válido, tá? Então essa é uma coisa que a gente tem que observar. Normalmente tem um modem aqui no meio do caminho, onde aqui na interface externa do modem a gente vai ter um endereço de IP válido, um IP 200, 200, 200, por exemplo. E aqui a gente vai ter alguma coisa sendo distribuída em endereçamento de rede interna, como 192, 16801, 00/24 ou 10.10.0/24 também. Então, nós temos esse tipo de cenário, ou com o modem, ou se tu tem um link dedicado na tua empresa, vai ter o um endereçamento de IP diretamente aqui. Por que é importante a gente saber disso, tá? Porque nesse cenário, onde a gente tem um modem, a gente precisa fazer um redirecionamento de porta dessa interface interna para esse IP que vai pegar na borda externa do firewall, ok? Ou nós podemos, em alguns casos, colocar esse cara para trabalhar como um NAT, como um bridge, certo? E aí essa bridge acaba jogando o endereçamento IPv4 na borda externa do nosso file. Por que é importante entender esse cenário e tentar montar a rede dependendo desse cenário? Porque a conexão VPN ela é fechada no firewall. O firewall vai ter um servidor VPN e ele que vai autenticar o usuário. Se tivesse esse modem fazendo um NAT sem direcionamento de porta, a gente não vai conseguir chegar até o firewall, certo? Então a gente precisa definir esse cenário. Tem um modem que está fornecendo um endereçamento de IP de rede interna e está recebendo no externo, a gente precisa fazer um NAT nesse modem. Não tem um modem, tem uma operadora que me entrega lá um endereço IPv4 válido, só preciso fazer as configurações diretamente no firewall, tá? Eu vou mostrar os dois cenários para vocês, para a gente poder fazer essa conexão ocorrer da melhor forma possível, certo? Bom, primeiro, esse cenário aqui, eu coloquei um AD aqui, por quê? Porque essa VPN, eu vou fazer ela de maneira que o usuário que estiver com seu notebook lá, via rede Wi-Fi, por exemplo, tá? Ligado no modem dele, tá? Via internet, por exemplo, aqui, tá? E aí ele tá lá com o modemzinho dele, ligado à internet e acessando o seu computador. Ele vai ter um cliente aqui que vai fazer a descagem, que vai vir pelo modem dele, vai trafegar pelos roteadores da internet, vai chegar no teu
roteador. Se houver um NAT, vai direcionar para cá. Se não houver, se for direto, vai chegar direto na interface externa do teu file. Qual que é a grande sacada da gente colocar esse AD aqui no cenário? Imagine uma empresa onde a gente tem aí 30 funcionários e você tivesse que criar os usuários de 30 funcionários do teu firewall para poder fazer a autenticação da VPN. Isso seria demorado, ainda mais para a urgência que a gente está tendo de VPNs. Já a gente tendo um AD, e aí a maioria das empresas trabalha com Active Directory já, a gente só diria qual é o grupo, né, ou o usuário liberado para fazer a autenticação via VPN. Então isso facilita um monte, porque daí o usuário vai colocar o usuário e senha dele da rede no computador e vai autenticar via VPN, ok? Bom, esse cenário aqui eu montei ele um pouco parecido aqui com máquinas virtuais. Aqui está minha máquina pfSense. Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma interface WAN que está recebendo um IP de um roteador interno meu aqui. A gente tem uma interface LAN, que foi essa interface LAN aqui, ó, certo? E eu tenho também aqui, deixa eu trazer para a tela aqui, um servidor de Active Directory, certo? Que vai servir de autenticador do meu pfSense. Pois bem, vamos à parte de configuração. Deixa eu trazer para a tela aqui o pfSense. Deixa eu enquadrar aqui para nós. Então é o seguinte, pessoal. Estou com a tela do pfSense aberta aqui, certo? Vou atualizar a tela aqui para ver se procede. Se pfSense está cru, então ele recém foi instalado. Está com IP 66 na rede externa e 1.1 na rede interna. Então até aqui, ok. Pois bem, vamos começar da seguinte forma. Primeiro, certificados. A VPN ela precisa de certificados para fechar o túnel, certo? Então tu precisa gerar uma entidade certificadora, né, que é uma CA, uma autoridade certificadora. Você vai precisar gerar ela para a partir dela gerar os certificados de troca de chaves da nossa VPN. Então, nós começamos da seguinte forma. Vamos gerar o certificado. Vamos colocar aqui. Podemos colocar, por exemplo, entidade certificadora. Certo? Aqui ele diz que vai criar. Aqui tem o tamanho da chave, qual é o algoritmo de criptografia que está sendo usado, quanto tempo vai durar esse certificado. Um common name, né? Um nome comum à autoridade certificadora. Pode ser um nome qualquer, autoridade certificadora. Ok? Aqui são especificações do certificado, da maneira que ele vai gerar. Estado, província, Rio Grande do Sul. Sul. Cidade, Porto Alegre. Organização, não tem. Organizacional Unit TI. Ok? Salvo. Pois bem, então ele gerou um certificado que é a autoridade certificadora. A partir dele serão gerados certificados. Ok, então vou em certificado, tem o padrão que já vem no pfSense, que esse aqui é para abrir esse certificado aqui, ó, do servidor. Vamos gerar um novo. Então vamos colocar aqui certificado OpenVPN servidor matriz. Ok? É um nome descritivo, né? Quem é que vai ser a autoridade que vai gerar esse certificado? A maneira, o algoritmo de criptografia, tamanho da chave, e vamos colocar aqui OpenVPN matriz, tá? Vamos dizer que a gente está falando de uma matriz aí. Bom, aqui o resto do certificado. Aqui uma parte importante, pessoal. User Certificate, a gente troca para Server Certificate. Por quê? Porque esse certificado vai ser o certificado do servidor, certo? Então troquei ali, mandei gerar, tá aqui o certificado. Ok? A gente tem aqui
a chave privada e a parte de certificado, a chave pública, tá? Perfeito? Agora vamos em User Manager, ok? Em User Manager, a gente tem aqui Users, onde eu falei que se você tivesse com 50 usuários, você teria que criar os 50 usuários aqui, e é muito trabalhoso, tá? Então a gente vai em Authenticate Server, tá aqui a base local, ou seja, o PFSense acaba autenticando numa base local, e a gente vai criar um novo aqui, chamado Autenticação AD. Essa autenticação AD tem duas opções, LDAP Radius, a gente vai usar LDAP. Vamos colocar o IP do servidor do AD. Pessoal, servidor de AD ele tem que ser com IP fixo. O meu está com IP dinâmico, tá? Porque a minha rede aqui ela está só como teste. Então vou deixar ela assim mesmo, tá? Só vou descobrir o IP do servidor. Então vou lá e vou descobrir o IP do servidor. Aqui o IP do servidor é 100, certo? Então eu vou lá no PFSense e coloco qual é o meu servidor? 192.168.1.100. Porta 389 é padrão. Certificado aqui eu troco para entidade certificadora, que foi o que eu criei. Tá? Aqui a gente coloca para pegar toda a árvore do diretório do Active Directory, certo? E aqui qual que é a base do DN? A base do DN no Active Directory é a base do teu AD. Como que funciona o teu AD? Vamos descobrir isso rapidamente. Lá no AD, nós vamos abrir a parte de controle de domínio. Vamos ver ferramentas aqui. Gerenciando. Não, ferramenta. Aqui, usuários computadores do Active Directory. Tá. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só máquina virtual um pouquinho lenta, tá? Então, o meu domínio é esse aqui, certo? Eu vou colocar para exibir o recursos avançados no Windows 2016 aqui. E vou pegar um objeto que eu possa identificar como que funciona o meu Active Directory. Então eu pego qualquer objeto, clico em propriedades ali e aí eu vou entender como é que tá. E aí funciona assim, pessoal. A minha base do DN seria isso aqui, tá? A sala 205.local. Só que para eu entender melhor, fica assim, ó. Se a gente observar aqui tem DC, sala 205, DC local. Isso é a base do DN. Ou seja, onde tiver DC, eu tenho que colocar lá no AD, porque isso é a parte da base do DN. Então, eu vou lá e vou colocar DC igual a sala 205, DC igual a local, certo? Bom, feito isso, altero aqui para Active Directory, e aqui onde está dito como anônimo, não vai funcionar. Eu preciso colocar um usuário de senha. Vamos colocar aqui, sala 205, barra, vou colocar um nome de usuário VPN, vamos colocar a senha 1234556, tá? Perceba que esse usuário não existe lá, eu vou ter que criar esse usuário no Active Directory. Então eu vou criar um usuário no Active Directory. Usuário, vamos colocar aqui VPN, colocar a senha 1234556. Opa, aqui é o usuário, sorry. VPN 1234556 1234556. Desmarco essa opção, coloco nunca expira, porque isso aqui não pode expirar. Concluir. Ok, não bateu com as configurações de segurança desse Windows, eu não habilitei. Vamos colocar então POA 2020 POA 2020 avançar, concluir. Agora foi, tá lá o usuário VPN, certo? Então não esqueça de alterar aqui também POA
2020, arroba. Mando salvar. Não vai salvar. Bom, não salva porque o campo de container precisa ser preenchido. Esse campo aqui. Pessoal, assim, ó. Esse campo só vai liberar se esse usuário tiver com senha, usuário e senha correto. Certo? Aí a gente colocou ali, clica em Select Container. Sugiro colocar o DN aqui para começar a procurar. Então a gente colocou o DN ali e ele já aparece onde que eu quero procurar os usuários. Aqui eu vou marcar onde que estão os usuários. Normalmente a gente tem uma organização no nosso AD. Aqui eu não tenho, até tenho aqui uma organização, por exemplo, matriz, usuários, matriz, sala 205. Então dentro do usuários, matriz vai estar os usuários que eu quero que acessem essa VPN. Dou um save e mando salvar. Certo. Bom pessoal, então continuando, estou com o autenticador aqui gerado já, então ele está buscando no Active Directory o usuário, certo? Então agora eu vou para a parte de configuração da nossa VPN efetivamente. O pfSense ele já vem com uma opção exclusiva para a VPN, certo? A gente vai trabalhar com OpenVPN. Então a gente vai clicar em OpenVPN ali para iniciar. Ele tem algumas opções aqui, então nós temos o server, que é onde ele está escutando uma conexão, certo? Então quando ele serve de conector, e quando ele é client, né? Quando ele está conectando em algum outro servidor. Em que situação a gente usa o client? Podemos pensar numa situação onde a gente tem mais de uma filial, onde a matriz é o server e os demais servidores conectam a este server como cliente. Então, um deles vai ser configurado como server e os demais vão ser configurados como cliente. Ok? Pois bem, vamos lá então, adicionar. E aqui começa a parte de configuração. Primeiro, Server Mode. Existem diversas opções, tá? Onde a gente tem Peer-to-Peer, duas opções para Peer-to-Peer e 3 opções para Remote Access, tá? Peer-to-Peer é uma conexão ponto a ponto, onde nós conectaríamos um servidor a outro servidor e somente isso, tá? Não é um cenário que a gente costuma trabalhar. Ele tem duas opções, onde a gente tem um shared key, uma chave compartilhada, e a parte de certificados SSL TLS. Temos o Remote Access, tá? Onde a gente tem um SSL TLS, então a gente está trabalhando com a parte de uma chave pré-compartilhada, onde será conectado os usuários. Então, funciona? Funciona. O problema é que eu tenho que dar essa chave para todo o usuário. Então eu tenho que gerar chaves para o usuário e fornecendo essa chave. Nós temos o Remote Access User Auth, ou seja, esse aqui é o que a gente acaba trabalhando. E nós temos o Remote Access SSL TLS mais User Auth. Tá? Vamos trabalhar no User Auth. Ok. Por que eu pedi para criar o autenticador antes? Justamente por essa situação, né? A gente tem aqui o Backend for Authentication, onde o autenticador e o local database. O que eu vou estar utilizando para fazer a autenticação? No caso, eu vou usar o autenticador justamente porque ele vai buscar o usuário no AD e vai fazer a autenticação. Certo? Protocolo. Protocolo UDP, certo? VPN, ela é estabelecida por padrão em UDP, justamente para te não ter aquele controle de fluxo de dados. Então, não significa que dentro dela, com o dado criptografado, tu não vai trafegar um dado TCP, mas sim o estabelecimento da conexão dela em UDP. Tá? Isso dá vamos dizer, uma melhoria de desempenho, justamente pelo cabeçalho ser menor e a gente não precisar trafegar esse tipo de informação para fazer a autenticação. Device mod, qual que é o device que vai gerar lá na máquina, e aí normalmente o padrão é ter o NTAN, tá? Porque é o mais compatível atualmente. Interface.
qual que é a interface que ela vai escutar, né? Onde que vai receber a conexão? Não há dúvidas que ela vai receber na interface externa. Então, se tivesse um firewall com 3 interfaces, por exemplo, uma NET, outra Vivo e a nossa LAN, aí eu poderia alterar essa configuração conforme a minha necessidade. Em determinado momento caiu uma operadora, eu vou e troco para outra. Poderia fazer isso. Só que tem que lembrar que o cliente ele vai estar apontando para um endereço desse. Local port, então a porta onde vai estar recebendo a conexão. O padrão do OpenVPN é o 1194DP. Porém, é aconselhável mudar, porque essa porta ela sofre muito ataque de tentativa de conexão. Ok? Beleza, aqui eu estou usando o Remote Access User Auth, então eu não preciso usar o TLS aqui. Não preciso ter uma chave de criptografia TLS para gerar para trocar esses certificados. Peer Certificate Authority, ou seja, autoridade certificadora, que é a que eu acabei de gerar, né? E qual é o Server Certificate? Aqui entra aquela ideia que eu falei para vocês, né? Por isso tem que ser certificado na hora de gerar certificado para servidor, para a gente poder utilizar. Que mais que tem de interessante aqui? Algoritmo de criptografia, negociação do parâmetro de criptografia, parâmetro NCP para a parte de criptografia também, né, onde a gente vai estar trabalhando com a criptografia direto do túnel VPN, algoritmo de troca de chaves. Qual é o algoritmo de troca de chaves? Hardware Crypto. Aqui a gente tem a opção de colocar o nosso hardware para fazer a criptografia. Certificate Deep, ou a profundidade de certificado. Usado então, né, para verificar como que foi gerado o certificado desse cliente aí, né, se ele foi gerado por uma autoridade certificadora intermediária ou pela autoridade certificadora final. Então isso depende muito do contexto. Normalmente a gente acaba não tendo isso aí porque a gente não precisa verificar a autoridade certificadora, porque justamente é uma autoridade que a gente gerou no próprio servidor. Então não é preciso fazer isso. Bom, túnel VPN, tá, pessoal? O túnel VPN é o canal que você vai usar para chegar ao outro lado. Então, nesse cenário, deixa eu trazer o cenário para nós aqui. Nós temos uma rede aqui, vou escrever aqui, que é 192.168.1.0/24, ok? Então essa aqui é a minha rede aqui. Nós temos uma outra rede, 192.168.0.0/24, que é, vamos pegar um aqui, que é essa rede aqui, entre o modem e o firewall, certo? Ok, então, isso são as nossas redes. Porém, eu tenho uma terceira rede que vai ser criada, que é essa rede daqui até aqui, que é um túnel. Ou seja, todos esses roteadores que tem no meio do caminho, a VPN deixa transparente. Tu não vai saber os saltos que tu está dando para chegar até o teu destino. Quando tu der um trace route, por exemplo, daqui até esse servidor aqui, ele vai identificar esse salto e ir direto para o servidor. Então ele não vai passar por cada nó. Então isso aqui tem que ser criado um túnel, certo? Diretamente com o firewall. Então o túnel é sempre sugerido criar um túnel que fique fora da rede que a gente está utilizando, que é a nossa rede. No caso eu vi que as duas redes eram 192 ou 168 alguma coisa, então vou colocar um 10 alguma coisa para não dar confusão. Aí aqui tem algumas opções de redirecionamento de gateway, normalmente não é utilizado porque isso acaba acarretando uma lentidão. Aqui, local network, esse é utilizado, pessoal. Isso aqui é o seguinte:
Isso aqui vai fazer com que a sua rede interna seja roteada para o cliente. O que eu quero dizer com isso? Que essa rede aqui vai ser jogada pro laptop lá, de maneira que ele enxergue como se ele estivesse a um salto dessa rede. Então, quando eu coloco aquela opção ali, ele adiciona uma rota para essa rede aqui, tá? Para essa rede aqui, através de um salto por essa rede aqui, certo? Então, quando eu tentar chegar nessa rede aqui, ele vai dar um salto até essa rede que está conectada nesse servidor aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho que colocar a minha rede local, que é 192.168.1.0/24. Então, eu estou colocando a rede, pessoal, não é o IP, não é nada relacionado ao endereçamento de IP, e sim a rede interna. A rede interna é 192.168.1.0/24, certo? Beleza, quando eu coloco aqui, ele vai jogar esse IP lá para o outro lado. Compressão. Isso é a compressão dos dados. Varia muito de cliente para cliente, tá, pessoal? Então aqui vai variar conforme o cenário que vocês vão estar utilizando. Normalmente eu utilizo Adaptative Compressão, coloco para empurrar a compressão para o cliente, coloco o tipo de serviço para ele dar uma filtrada no tipo de serviço e colocar um tratamento em cima desse tipo de serviço. Permito a comunicação entre os clientes que estão conectados, certo? E aqui é opcional, né? Aceita múltipla conexão de clientes, ou seja, o cliente vai poder conectar mais de uma vez com o mesmo usuário, sim ou não. Isso varia muito de cenário para cenário, tá? Aqui são algumas opções sobre a rede, como é que vai trabalhar a rede, né? Então, se ela vai trabalhar numa rede isolada, ou seja, para cada cliente que conectar, ele vai gerar um /30, ou seja, 2 endereçamentos de IP ali, um para o cliente e um para o servidor, e era isso. Ou ele vai trabalhar com uma subnet inteira, distribuindo endereçamentos de IP e DHCP para cada cliente conectar. Eu normalmente utilizo assim, tá? Certo? DNS Default Domain, então eu quero prover um DNS Default Domain. Sala 205 ponto local. Isso será jogado para o cliente. Prover um servidor DNS, 192.168.1.100, ou seja, vou jogar para o cliente também, para ele poder tratar esse sala 205, eu estou jogando o servidor DNS responsável pelo sala 205. Que mais tem aqui de interessante? Essa opção não cheguei a utilizar ainda, mas é para tratamento de DNS no Windows 10, não cheguei a evidenciar o funcionamento. Aqui são algumas opções que às vezes a gente tem que adicionar, certo? Normalmente eu coloco para tratar IPv4 e não IPv6 e mando salvar. Feito isso, minha VPN está no ar, ok? Então, eu preciso fazer mais uma coisinha para que a VPN funcione. O que é essa coisinha? Pessoal, a conexão ela entra via UDP porta 1194. A gente está num firewall. Em algum momento eu abri a conexão no firewall, eu permiti essa conexão? Não, eu não permiti. Eu preciso fazer com que o firewall assente conexões vindas na porta 1194, na interface WAN. Então eu vou em Firewall Rules, certo? E aí eu vou adicionar uma regra. Nessa regra eu vou dizer que aceita, né, passa tudo que chegar na interface WAN com IPv4 destinado ao protocolo UDP, certo? Vindo de qualquer lugar destinado ao meu WAN address na porta 1194. 1194 e mando salvar. Dou um apply, agora sim meu VPN está 100% para receber conexão, ok? Bom, facilidade para eficiência, tá? Em System Package Manager, em Available Packages, a gente tem um export.
OpenVPN Client Export. Vou mandar instalar ele, para vocês entenderem o grau de facilidade que o pfSense coloca na rede para nós aí. Bom, pessoal, então está instalado o export. E onde que ele vai parar? Ele vai parar dentro do OpenVPN, né, do VPN OpenVPN. Nós temos aqui o cliente export, certo? Aqui no cliente export eu tenho a opção padrão, né, já vem com o servidor, interface address, certo? Qual é a interface que eu vou estar utilizando, e aqui eu posso colocar um IP específico e interface address. Qual que é a grande sacada aqui? A sacada é a seguinte, pessoal. Se eu deixar IP address, certo? O que vai acontecer? Ele vai gerar um arquivo de VPN. Nesse arquivo de VPN, a interface cliente que o cliente vai conectar vai ser essa aqui, a externa, essa vermelha aqui. E no nosso cenário, como a gente está atrás do NAT, vai ser 192.168.0.66, por exemplo, nesse cenário. Se o cliente estiver lá do outro lado do mundo e tentar conectar no 192.168.0.166, ele não vai sair nem do modem dele, ele vai ficar lá, não vai conseguir chegar até aqui. Então, nesse cenário, a gente precisa dizer qual é o nosso IP externo ao modem, tá? No cenário onde eu não tenho esse modem aqui, eu tenho um da operadora que me larga IP válido, eu posso usar aquele IP address. Por exemplo, rapidamente, para o teste que eu preciso fazer, eu vou colocar other, e aí vou colocar o IP que eu desejo que esteja lá fora. No meu caso, eu posso entrar lá em meu ip.com.br da net, certo? E ver lá qual é o IP que eu estou pegando atualmente. Estou pegando 200, tá? Vou lá, coloco esse cara aqui. Já mostro para vocês onde vai gerar isso, certo? E aí, marco essa opção de gerar uma porta randômica local. Isso é interessante porque se tu está trabalhando com mais de uma VPN, pode dar conflito. Então, é melhor colocar isso aí já para gerar portas randômicas. E aí, clico em Most Client, se eu quiser gerar somente o arquivo de configuração. Se eu quiser gerar o programa de configuração para iOS e Android. Se eu quiser baixar um arquivo instalador já com toda a configuração, né? Se eu quiser gerar para Mac, para Windows, eu vou baixar só o arquivo para mostrar para vocês. Está aqui. Vou salvar aqui dentro do documento. Beleza? Feito isso, vou mostrar a pasta e vou abrir o arquivo de texto que gera. Observe o seguinte, ele gera todas as configurações necessárias para o cliente conectar no servidor, certo? E aqui está o IP, ó. Percebam que esse IP vai no servidor, vai no cliente. Se eu não colocar colocar um IP que não é válido, por exemplo, 192.168.0.66, isso seria um problema, porque o cliente ia tentar conectar no 192.168.0.166 e não ia conseguir. Então eu preciso saber o meu IP externo para tentar conectar e aí sim fechar a conexão. Aqui está o certificado, né, da entidade certificadora, da autoridade certificadora, e alguns parâmetros que são condizentes com a configuração que a gente colocou lá, certo? Feito isso, está estabelecida a conexão. Feito isso, eu consigo instalar o meu cliente na máquina que eu desejar, ou até mesmo no celular, e configurar para subir esse arquivo aqui. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui, na minha máquina física mesmo, a VPN que eu utilizo. Deixa eu abrir ela aqui para que vocês vejam. Vou arrastar a tela um pouco para o lado aqui para a gente poder enxergar.
Por exemplo, deixa eu ver aqui, vou baixar a tela, vou largar um pouquinho a tela aqui. Bom, pessoal, então com o arquivo gerado, eu executo o OpenVPN, eu instalo ele na máquina, depois vai aparecer esse computadorzinho aqui, OpenVPN GUI, eu clico no botão direito, importar arquivo, e vou procurar o arquivo que eu acabei de criar, esse aqui. Ele é importado, eu clico no botão direito, tá ele aqui. E aí eu clico em conectar, ele vai automaticamente pedir o usuário e senha, e aí eu tenho que colocar um usuário e senha do Active Directory. Obviamente eu vou usar esse VPN aqui porque foi o usuário que eu já tinha criado, mas vocês têm que ter os usuários do Active Directory dos usuários da rede de vocês, para ele autenticar. E aí colocaria o usuário que deveria ser o correto aqui. A conexão aqui não vai funcionar porque eu não abri porta no meu modem, eu não fiz nenhum tipo de configuração que aceitasse esse tipo de conexão ali. Então assim, lembrando, se a gente tem um cenário onde existe um modem que está fazendo NAT, eu preciso abrir a porta, senão ele não vai conectar.